Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, professor de História do 7º ano, e hoje nós vamos começar o tema 5, que é intitulado A América em Disputa, e vamos falar do capítulo 1, a ocupação da América pelos europeus. No tema anterior, que foi sobre as monarquias absolutistas, nós falamos sobre as monarquias absolutistas, nós falamos sobre a expansão marítima e começamos a falar sobre a colonização que essas expansões marítimas tiveram. Não nos aprofundamos nesse assunto porque nos outros temas iremos falar dessas colonizações. A princípio, nós vamos começar agora da ocupação da América pelos europeus, e em especial neste capítulo falando daqui do Brasil. Então, Portugal, como diz a história, veio a descobrir as terras brasileiras, descobrir no sentido dos europeus. Os europeus não sabiam da existência do Brasil, e em 1500, quando Pedro Álvares Cabral, ele para ali, onde hoje é a Bahia, quando ele para ali, e Portugal começa a conhecer o Brasil, 1500. E quando os portugueses chegaram aqui, tinha cerca de 5 milhões de índios, que a história vai chamar eles de ameríndios, porque ameríndios é a mistura do nome dado aos povos do continente América com o nome que foi chamado às pessoas por Cristóvão Colombo quando chegou aqui. Cristóvão Colombo, quando chegou aqui, achou que ele estava nas Índias e chamou as pessoas, os nativos daqui, de índios. Então, ameríndios é uma mistura de americanos com índios. Então, quando os portugueses chegaram aqui, tinha cerca de 5 milhões de índios. Mas só que os portugueses, eles queriam tomar de conta dessa terra. Eles viram uma terra imensa, cheia de riqueza, se vislumbraram com essa terra e queriam tomar de conta dessa terra. Mas só que tinha os índios que já estavam aqui e eles tinham que arrumar algum pretexto para tomar de conta dessa terra. Como nós já vimos em aulas anteriores, Portugal tinha o aval da Igreja Católica para colonizar as terras que fossem descobertas. A desculpa que Portugal deu foi que vinha a colonizar e também a ganhar seguidores para a igreja. E o que acontece? Quando eles chegam aqui, eles querem tomar de conta da terra indígena. E eles não podiam chegar logo matando todo mundo, porque isso ia ser um absurdo perante a Igreja Católica e perante toda a sociedade europeia. Isso ia ser um absurdo. E o que acontece? Quando eles chegaram aqui, tinha algumas tribos que eram chamadas de canibalistas. Essas tribos canibalistas, elas tinham todo um ritual para poder comer o seu prisioneiro. O que eles faziam? Eles, quando eles venciam a guerra, eles pegavam algum prisioneiro, deixava ele preso lá, alimentava ele, deixava ele participar das festas, curava ele, deixava ele bem tratado, e no dia dele morrer fazia-se uma festa e chamava outras tribos, e assim fazia o canibalismo ou a antropofagia, que é a mesma coisa que canibalismo. E
isso eram algumas tribos, não era a maioria das tribos, eram algumas tribos que fazia isso. E os portugueses, se aproveitando disso, chega e diz para a igreja e para a coroa que os nativos daqui, eles eram desumanos, e contou a história do canibalismo para eles, e com isso eles tiveram a liberdade de fazer o que quiser com os índios, e acabavam matando vários índios, como se fossem eles os heróis da humanidade. Matava tanto os índios que eram considerados canibais quanto os índios que não eram considerados canibais. A maioria desses índios morriam por desobediência ou por querer preservar a sua cultura. Porque o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui? Eles tentaram impor a sua cultura para os índios, e aqueles que não aceitavam, eles eram mortos. E a desculpa, como eu falei, que os portugueses davam de matar os índios era de dizer que eles eram selvagens. Eles eram selvagens e assim eles tinham que morrer. Porque o selvagem, ele ia acabar matando eles. Então é aquele negócio, ou era eu ou era eles. Mas só que havia aí uma disputa de terra e um domínio de cultura. Um domínio de cultura. Os portugueses queriam implantar a cultura deles em cima dos índios. Os índios que sobreviveram eram aqueles índios que aceitaram negociar com os europeus. Assim trabalhavam para os europeus e aí ganhavam presentes em troca, como espelho, roupas e outras coisas para poder também se sustentar. Então esses índios que não morriam, eles faziam negócios com os europeus. E isso foi bom tanto para os europeus quanto para os índios que sobreviviam. Para os europeus, porque iriam ter um domínio da terra, iriam desfrutar das riquezas da terra, e para os índios eles iriam sobreviver e também ganhar alguma coisa daquele europeu, mas o domínio já não era mais dos índios, e sim dos europeus. E assim eles catequizavam os índios. Os jesuítas vieram para cá para catequizar os índios, e os portugueses tomaram de conta. E como eu já falei na aula anterior, hoje 5 milhões de índios que existem não quer dizer mais a maioria, porque nós somos 211 milhões de pessoas. 5 milhões corresponde a pouco mais de 1% da população, pouco mais de 1%. Naquele período, os europeus, 1%, os europeus não davam 1% dos 5 milhões de índios, mas a coisa mudou e hoje em dia os índios são um pouco mais de 1% da população. Mas só que os índios influenciaram na cultura europeia. O costume de tomar banho 3 vezes ao dia, algumas comidas. Os europeus conheceram alimentos como o tomate, que não tinha lá, o tomate. Conheceram a mandioca, conheceram vários alimentos que não tinha, que eles não conheciam, Então, apesar de os europeus rejeitarem os índios e dizimarem eles, os europeus acabaram também pegando alguns costumes que existem até hoje. Também existem nomes de pessoas, nomes de frutas que são dados pela linguagem indígena. E como eu já falei em uma aula anterior, os europeus, para eles não terem que falar a linguagem indígena, que era mais de 1000 etnias, estima-se que tinha 1.300 etnias no
país, então eram muitas línguas para se aprender. E o que acontece? Quando no litoral vivia os tupi, os índios tupi, e no interior vivia os guarani, Quando os portugueses chegaram pelo litoral e aprenderam a língua tupi. Mas quando eles chegaram no interior, que tinha predominância da língua guarani, eles não quiseram aprender a língua guarani e obrigaram os guarani a aprender as línguas tupi. E acabou tendo uma mistura de idioma que é chamado hoje em dia de tupi-guarani. Tupi-guarani. E assim os portugueses começaram o seu domínio aqui na América, dominando os índios e tendo um controle. Os índios trabalhavam para eles. Até então não tinha a escravidão de negros, só vai ter depois da década de 30, da década de 1530, só vai ter depois. E isso é o começo da expansão portuguesa aqui na América. Isso vai durar mais 400 anos, só vai terminar quando Dom Pedro sai daqui em 1889. Então, pessoal, é isso a minha aula de hoje sobre a ocupação da América pelos europeus, em especial no Brasil. Valeu, pessoal!